começa a transbordar. Como o nosso Deus é maravilhoso e perfeito. E nas nossas vidas não é diferente. Por quê? Nós temos a temática no ano de 2024, ano do renovo. Não é por acaso. Porque muitas das vezes nós planejamos um ano e quando chega no findar do ano, às vezes nós não atingimos aquilo que nós planejamos. E às vezes nós nos frustramos com aquilo que com as metas não alcançadas. Mas eu e você, eu quero declarar que o ano de 2024 é o ano do renovo sobre a sua vida. Às vezes você chegou aqui essa noite, desanimado, nós já estamos no segundo mês do ano, desanimado com o seu casamento, desanimado com as suas finanças, desanimado com a sua família, com seus filhos, desanimado com a sua empresa. Eu quero dizer para você que Jesus é o próprio renovo para a minha e a sua vida. E além de Jesus ser o próprio renovo para mim e para a sua vida, Ele é a profecia viva na nossa vida. Nós temos que crer. Muitas das vezes nós não acreditamos naquilo em que nós cremos. E muitas das vezes nós não acreditamos até no Deus que nós servimos. Para você entender que Jesus é o nosso renovo, você tem que entender que Ele é a primazia da nossa vida. E existem algumas atitudes que devemos ter para que aconteça o renovo de Deus na nossa vida. Há 3 atitudes. Uma, para os cristãos. Como que eu, como cristão, eu vou ver o renovo, eu vou ver o agir de Deus, Jesus sendo um renovo na minha vida, sendo intenso na palavra de Deus, buscando a Deus através de oração, pagando um preço em servir a Deus, pagando um preço em colocar em prática os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, pagando um preço em jejum e oração, porque alguém um dia pagou um preço sobre a sua vida. E o mais interessante é que nós temos que declarar essa palavra e colocar em prática. Outra atitude que nós temos que ter, nós que somos cristãos e membros do Ministério Fé e Família. Primeira atitude que aconteça na sua vida, que aconteça o renovo, você tem que estar alinhado com o pensamento do seu líder. O que o pastor Luiz vem falando há vários anos aqui? Tema, buscar o Espírito Santo. Quantas dicas de livros ele tem passado. Irmãos, vamos ler tal livro. Ou seja, o meu pensamento e o seu tem que estar alinhado com o nosso líder. E como que nós vamos atingir o renovo no Ministério Fé e Família sendo membro? Participando do culto de quinta e domingo, participando de um GPL, participando dos cursos que é oferecido, participando do FCF, abrindo a sua casa para que haja um GPL, que você venha despertar em você fazer um seminário, que você venha ser intenso a aprender, a ter curiosidade de aprender sobre o seu pai. São essas atitudes que eu e você, nós devemos ter para que haja o renovo na nossa vida. E muitas das vezes, nós não queremos ter atitude de mudança, mas nós queremos o renovo de Deus. Eu e você, quanto membro do Ministério Fé e Família, nós não podemos ser crente de domingo. Nós não podemos ser o crente que vem só num culto. Nós temos que ser cristãos que fazem diferença. Cristão que vai visitar o próximo. Cristão que abre um GPL na sua casa. Cristão que preocupa com o irmão que está do seu lado. Outra área que pega muito na questão dos cristãos é a questão do renovo nas finanças. Muitas das vezes você quer ver o favor de Deus sobre a sua vida, mas você lesa Deus, você rouba Deus através dos dízimos. Muitas das vezes você também, Deus toca no seu coração para abençoar um irmão através de uma oferta. Você prefere guardar o dinheiro do que abençoar um irmão. Muitas das vezes você vê um irmão com um sapato ruim, você não abençoa ele. É algo que eu e você, nós temos que despertar. Porque se eu e você, nós queremos ter o renovo de Deus nas nossas vidas, nós podemos ter atitudes e características de Jesus na nossa vida. E uma delas é essa. E você, que não é membro do Ministério Fé e Família, que não é cristão, você não conhece Jesus, eu quero dizer algo para você essa noite. Jesus é especialista em mudar história. Jesus é especialista em recomeço. Jesus é especialista em apagar cicatrizes. Jesus é especialista na segunda chance. Porque a honra da segunda casa será maior que a primeira. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a transformação vem para aqueles que querem entregar a sua vida.
há renovo, há esperança para você. Você precisa entender que há um Deus que rege a sua vida. Há um Pai que está pronto para te receber de braços abertos. Não há nada perdido para Deus. Há esperança. Há um renovo de Deus. E o próprio renovo de Deus é seu Filho Jesus, que veio, morreu em meu e seu lugar, mesmo nós não sendo merecedores. O seu amor, a sua graça nos alcançou. Olha que exemplo de amor sobre as nossas vidas. E nós temos também exemplos na Bíblia. O renovo de Deus que aconteceu, o cuidado de Deus, pessoas que erraram, mas Deus mudou a história, pessoas que se dedicaram e Deus lhe conduziu à vitória, e pessoas que erraram, Deus não julgou. Um que eu vejo o renovo de Deus na vida dele, mas ele não valorizou aquilo que Deus deu para ele, só no final da sua vida que ele foi valorizar. Sansão. Sansão, ele era um nazireu, ele foi escolhido e separado, tinha um propósito a se cumprir na terra. Sansão, ele não podia casar com uma pessoa que não seja da sua religião, tomasse algo que seja oriundo da uva. Então ele não podia nem comer panetone, viu, irmãos? Porque tem uva passas. E não podia tocar em cadáver. Só que Sansão, ele não cumpriu o propósito que Deus estabeleceu para ele. Sansão acabou casando com a Filisteia, a cachorrona da Dalila. E o que a mulher fez com ele? Levou ele ao erro. Levou ele a não cumprir aquilo que Deus direcionou. Ei, você que está aqui hoje, Deus tem um propósito a se cumprir, e muitas das vezes nós mudamos a rota do propósito que Deus quer cumprir na nossa vida. E assim foi com Sansão. Sansão foi conhecido como um homem que Deus sonhou, que Deus tinha um propósito a se cumprir. Mas houve renovo na vida dele. No dia da sua morte, ele matou mais pessoas no templo de Dagon do que em toda a sua vida. Ou seja, ele teve tempo de se arrepender. Ele teve tempo de reconhecer o seu erro. Ele teve tempo de reconhecer que existe um Deus, que existia um propósito na sua vida. E eu vejo o renovo de Deus sobre a vida de Sansão. Deus honrou Sansão na sua morte, porque ele matou mais pessoas naquele dia do que em toda a sua trajetória. Outro exemplo que nós temos do renovo de Deus na vida das pessoas, o renovo de Deus se cumprindo. Neemias. A reconstrução do muro em Jerusalém foi 52 dias. Mas antes de ter a reconstrução do muro de Jerusalém, Neemias, ele ganhou o coração do rei. Neemias, ele era o copeiro do rei. Muitas das vezes fala assim, nossa, mas ele era o copeiro? Sim. Você sabia que o copeiro tinha uma tal importância, porque ele experimentava toda a comida e a bebida que o rei ia comer ou beber. Se tivesse algum veneno, o copeiro morria, mas o rei não morreria. Então ele ganhou a confiança, ele ganhou o coração do rei. Ou seja, o renovo de Deus aconteceu na vida dele. Através da sua postura, através da sua atitude, ele ganhou o coração do rei. E Deus o honrou através da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias 2:8 diz assim: a boa mão de Deus era com ele. A boa mão de Deus era com ele. Será que Jesus pode falar, a boa mão de Deus é contigo? A boa mão de Deus era com ele. Ou seja, ele ficou marcado pela reconstrução. A reconstrução foi só o final daquilo que ele construiu lá atrás com o rei. Ou seja, o renovo de Deus sobre a vida dele. Ou seja, ele recuperou as expectativas, a esperança do povo de Jerusalém. Porque uma cidade sem muro, naquela época, ela demonstrava que ela não tinha segurança, que ela não tinha fortaleza. E era algo que Neemias desejava muito. Mas ele aproveitou a oportunidade pela sua postura e pelo seu caráter de servir a Deus. Eu vejo Deus honrando ele através da vida do rei, abençoando dele, e o renovo de Deus prevalecendo sobre as atitudes dele. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, o do renovo, que é o próprio Jesus, é a mulher adúltera. Coloca para mim, por favor, João 8, versículo 10 ao 12.
Muitas das vezes nós apontamos os dedos e acusamos as pessoas, mas eu quero dizer que Deus é mestre em mudar a história. Deus é mestre em recomeço. Deus é mestre de mudar as circunstâncias e as cicatrizes que a vida coloca. Olha o que o versículo diz. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Quando nós vemos essa passagem aqui, se demonstra Jesus o próprio renovo sobre a vida dessa mulher adúltera. Ou seja, essa mulher cometeu algo errado, mas Jesus, em vez de acusar, não. Ele veio dando boas novas. Ele veio gerando algo novo, gerando recomeço, gerando o amor de Deus. Que a Bíblia não relata, mas essa mulher às vezes nunca tinha visto falar quem era Jesus na vida dela. Mas Jesus entrou com renovo. Nós vemos o renovo de Deus sobre a vida dessa mulher. E muitas das vezes nós vemos exemplos de atitudes de homens e mulheres de Deus. Nós queremos colocar em prática o renovo de Deus sobre a nossa vida, ainda mais tendo a temática no ano de 2024, palavra sendo ministrada de quinta e domingo. E muitas das vezes nós não colocamos em prática, porque vem o desânimo, vem circunstâncias que nos param, vem palavras que nos desanimam. Não vou conseguir. Eu quero dizer para você, você é o melhor de Deus nessa terra. Há um propósito a se cumprir através da sua vida. Há um renovo de Jesus sobre a sua vida. Jesus é o próprio renovo e recomeço da sua vida. E quando vier essas palavras de desânimo, querer que você não fortaleça na palavra de Deus, querer gerar desânimo, você começa a declarar versículos que estão na palavra. Porque eu e você, nós vamos ter o renovo se nós colocarmos em práticas a palavra de Deus. Não deixe o desânimo te parar. Não deixe a circunstância te parar. Por mais que venha notícias ruins, há um renovo. E o renovo de Deus sobre a sua vida é maior que toda circunstância, que toda economia e que toda situação. Você começa a recitar alguns versículos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade contigo, meu irmão. Deus é fiel contigo. Deus jamais esqueceu de você. Outro versículo que nós devemos tomar posse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, e para proclamar que os cativos serão soltos, uma alegria em vez de lamento, louvores festivos em vez de desesperos. Em sua justiça serão grandes carvalhos, que o Senhor plantou para a sua glória. Outro versículo: mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Nós não temos o porquê de desanimar, porque nós temos um Deus que está sustentando a nossa mão. Nós temos um Deus que está pronto a nos abençoar. Então não tem o porquê de nós não colocarmos em prática o renovo de Deus sobre a nossa vida. Mas nós temos que acreditar que a manifestação da glória vai vir através de você. Não vai vir através de outra pessoa. Muitas pessoas vão desconfiar, mas a manifestação da glória, do poder de Deus, vai vir através da sua vida, porque isso faz parte do renovo de Deus. Muitas pessoas não vão dar importância, mas a honra quem dá a Deus, não são os homens que dão as honras, é Deus que dá a honra. Mas você será honrado não pelos homens, mas perante os céus. Você foi separado para ser um vaso de honra. Há uma essência poderosa sobre a sua vida. O céu olha para você e diz: você é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tem prazer nele. Deus tem prazer em sua vida. Você não veio por acaso, há-se um propósito a se cumprir.
Nós temos que entender que se nós colocamos em prática o renovo de Deus, nós iremos cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Mas nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes nós fugimos do renovo de Deus. Você quer um exemplo que nós temos na Bíblia de uma pessoa que fugiu e gerou várias consequências? Jonas. Jonas foi determinado para ir para uma cidade. Ele teve medo, foi para outra cidade. E todos sabem o que aconteceu. Jogaram ele no mar, um grande peixe engoliu. Então eu e você, nós não podemos mudar o percurso daquilo que Deus destinou para que nós façamos. Porque isso faz parte do renovo. Isso faz parte do recomeço, da esperança, da expectativa. Cada um de nós que estamos aqui nesse ambiente, nós temos um chamado específico. Você nasceu e foi gerado para cumprir um propósito. Jesus te chamou para ter vida plena. Jesus te chamou para ter vida plena. Você sabe por que Ele te chamou para você ter vida plena? Porque Ele é o próprio renovo sobre a sua vida. Para que haja o renovo dEle, nós temos que dar liberdade para que Ele entre na nossa vida todos os dias. Quando eu levantar, eu já orar e agradecer a Deus por uma noite. Orar e agradecer, abençoando o dia que eu vou ter. Agradecer pelo café da manhã, pela minha família, pela igreja, pelo meu trabalho. O renovo de Deus, ele está ligado também à gratidão. A gratidão é a memória do coração. Se eu e você, nós não temos um coração grato, nós não vamos viver o renovo de Deus sobre a nossa vida. Nós não vamos. E o verdadeiro, eu e você, eu quero declarar essa noite, eu e você, nós somos o verdadeiro renovo de Deus. O diabo não tem poder de te acusar de algo que você fez errado, de alguma circunstância que você errou. Porque o renovo de Deus, o recomeço de Deus, está pronto para te abraçar e te amparar. Porque há esperança para o perdido. Porque nós temos que crer que o nosso Deus, que o nosso Jesus, o seu Filho, é o próprio renovo sobre a minha e a sua vida. E eu quero declarar essa noite, convido a amada igreja a se colocar de pé, que alguns sonhos que foi paralisado, que algumas situações, que palavras liberadas sobre a sua vida, parou o seu sonho, te deixou desanimado. Eu quero dizer que Jesus é contigo aonde quer que você for, aonde você colocar a planta dos seus pés. Eu quero dizer que você é bem-aventurado, que você não foi colocado em vão nessa terra, que há um propósito a se cumprir nessa terra, que há um propósito através da sua vida, porque você é o melhor de Deus nessa terra. Pai, eu quero abençoar, ó Pai, a tua igreja. Eu quero declarar, ó Pai, o renovo de Deus na vida dos meus irmãos. Eu quero declarar, ó Pai, sobre a vida das pessoas que desanimaram, que as pessoas que não estão querendo recomeçar, que alguma circunstância da vida gerou cicatriz, que há um renovo sobre a vida deles, que há uma esperança. É o Senhor Jesus que é o nosso renovo. Eu abençoo a tua igreja, porque cada um desses irmãos que estão aqui é o melhor de Deus nessa terra, porque cada um de Deus aqui há um propósito a se cumprir, que nós vamos entender, ó Pai, e viver o verdadeiro renovo nessa terra, que nós vamos entender, ó Pai, o verdadeiro compreender e viver as tuas práticas, viver a tua palavra, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos sustenta a cada instante, que o Senhor pega pela nossa mão direita e nos conduz. Ó Pai, abençoa o teu povo, ó Pai, abençoa, que as pessoas possam ver graça na vida dos meus irmãos, como aquele rei viu em Neemias, que possam, ó Pai, ter atitudes que mudam a história de pessoas. Nós abençoamos, ó Pai. Se tem pessoas também aqui neste lugar que se sente como aquela mulher adulta, eu quero te dizer que Deus é amor, que Deus é Deus de segunda chance, que Deus irá mudar a sua história, que nós cremos, ó Pai, que o Senhor Jesus é o nosso renovo sobre a nossa vida e sobre o ano de 2024, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor Júnior.